Nasci em Passo Fundo, no longínquo ano de 1944. Meus avós paternos vieram da Síria. Minha tia nasceu no navio que fazia o transporte da família da Síria para o Brasil. Meu pai foi advogado, foi prefeito de Passo Fundo, foi deputado federal 2 vezes em Passo Fundo, foi colega de turma da Faculdade de Direito de João Goulart, turma de 1939, Universidade Federal de Porto Alegre. Meu irmão mais moço foi prefeito 3 vezes de Passo Fundo e, por Passo Fundo, 2 vezes deputado federal. É claro que, por Passo Fundo, a minha ligação toda se deu com a cidade. Fiz o primário lá, Grupo Escolar Protásio Alves, ginásio, na época, ginásio estadual Nicolau de Araújo Vergueiro. Fiz o primeiro e segundo, então, clássico. Minha época era clássico e científico. Fiz em Brasília. O pai era deputado federal quando a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília. E o transporte, não havia essa evolução dos transportes, principalmente o transporte aéreo. Então a mãe teve que ir para lá e eu, como filho mais velho, acompanhei. A gente vai perdendo as suas raízes em Sameja. E fiz o 3º ano do clássico no Colégio Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre, e a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um aspecto importante que hoje talvez tivesse sido impossível. Tanto eu quanto meus 2 irmãos cursamos desde o 1º ano primário até o último ano da faculdade em instituições de ensinos públicos. Vejam a excelência, não por mim, mas a excelência do ensino público. Todos nós 3, em Passo Fundo e em Porto Alegre. Lá vivi toda a minha infância, juventude, né? E guardo, claro, as melhores lembranças. Bom, antes de mais nada, sempre que estou presente aqui no Tribunal da 4ª Região, eu me sinto gratificado, porque a minha vida no serviço público, e eu chamo o judiciário de serviço público, porque na verdade ele o é, todo juiz do 1º grau até a última instância é um prestador de um serviço público essencial ao cidadão, que é a distribuição da justiça. E, consequentemente, tão importante serviço como é a educação, a cultura, a habitação, o transporte coletivo. É um serviço público essencial. Primeiro, eu quero dizer que eu nunca na minha vida pensei em ser juiz. Nunca passou pelas minhas aspirações, pelas minhas intenções, pelos meus projetos, integrar a magistratura. Eu venho dizendo isso há pouco tempo e todos recebem essa manifestação com surpresa. Mas eu fui 20 anos advogado aqui em Porto Alegre. E advogado militante. E o convite para concorrer a uma vaga nos recém-instalados tribunais regionais federais, veja que os tribunais foram instalados em final de março de 1989, dando cumprimento à Constituição de 88. Eu, há muito tempo, não ia a jantares de formatura da minha turma na Faculdade de Direito da Federal, por N motivos. Naquele dia eu resolvi ir, isto era um dia de final de novembro ou de dezembro de 88,
porque o jantar ia ser realizado no centro acadêmico da faculdade, onde eu passei muitos momentos agradáveis quando estudava. E sentamos numa mesa, naquele momento estávamos sozinhos, e me lembro, Ari Pargênera, Barata Silva, o Baratinha, que foi presidente do TRT, aqui da 4ª Região, mais 2 ou 3 colegas de turma. Quando o ministro Ari, então juiz federal, meu colega de faculdade, colega de turma da Faculdade de Direito, me propôs, ou ensinou, por que eu não concorreria a uma vaga destinada a advogados na criação do tribunal que estava prestes a ser criado. E eu respondi que nunca tinha pensado nisso, não era um assunto que perpassava pelo meu pensamento, e continuamos a conversar, e pela 1h, 1h30 da madrugada, voltou-se a insistência. E eu me lembro que respondi, tudo bem, a ideia é boa, só que eu não vou me mexer para conseguir a vaga. E a partir daí, por mecanismos que eu talvez não conheça totalmente, o assunto chegou ao conhecimento do então deputado constituinte Nelson Jobim, também colega de faculdade, de turma e amigo pessoal. Isso chegou até ao Superior Tribunal de Justiça, que estava instalando, chegou ao ministro Pádua Ribeiro Costa Leite, que estava encarregado de formatar a composição desse tribunal. E as coisas foram acontecendo e eu me vi guindado à composição originária pela classe dos advogados. Naquela composição estavam, pelos advogados, Teori Zavascki e eu. Pelo Ministério Público, a Ellen Grace. Todos nós, coincidentemente, oriundos daqui e que exercemos, inclusive, não só a jurisdição, mas a presidência desse tribunal. Já posso acrescentar que dezembro de 88 e a posse, final de março de 89, foram poucos meses. Eu tinha um escritório e quem iria assumir parte do escritório era o meu irmão, Hamilton Dipp, hoje no Tribunal Regional Eleitoral. Só que o Hamilton era consultor jurídico também do antigo Banco Sul-Brasileiro. E quem chefiava o jurídico era o Teori Zavascki. Como nós dois saímos, o Hamilton, ao invés de assumir o meu escritório, foi guindado à posição de chefia do jurídico no lugar do Teori. Vejam quantos acontecimentos. É claro que o escritório não durou muito tempo. E 4 anos depois, eu já era, por alguns motivos, regimentais entre eles, exercente da função de presidente do tribunal. E aí participei também, nesse meio tempo, entre a posse e a presidência, das 2 primeiras bancas examinadoras, concurso público para o cargo de juiz federal. Numa delas, presidindo. E tive a felicidade de, além dessas 2 bancas, dar posse a mais 3, ou seja, os 5 primeiros concursos da Justiça Federal, eu tive a oportunidade de participar e conhecer os seus integrantes. Esse é um orgulho que eu levo. A criação dos regionais federais, numa substituição, entre aspas, do antigo Tribunal Federal de Recursos, foi uma verdadeira revolução para o sistema Justiça Federal. A institucionalização efetiva da Justiça Federal se deu com a criação dos 5 tribunais regionais federais, porque a Justiça Federal teve, primeiro, sua amplitude, sua competência estendida pela Constituição de 88.
A aproximação da população e a frequência dos concursos públicos para juízes e servidores se deu exatamente pela criação dos regionais, por essa administração descentralizada, como também era a prestação jurisdicional. O Conselho da Justiça Federal tomou outra feição, apenas aquela de coordenar o sistema, unificar as práticas administrativas e, enfim, elaborar uma política única com a total independência dos tribunais. Não foi só a interiorização, foi o aperfeiçoamento de todo o sistema. Foi a aproximação do Tribunal da Justiça Federal com o cidadão. Foi a afirmação institucional da Justiça Federal como aquela que detém a competência mais complexa. Eu não diria mais importante, mas diria que a mais importante politicamente, pelo seu conteúdo. E sem a criação dos regionais, nós estaríamos ainda com uma administração centralizada. Aumentou o número de juízes, concursos públicos, concursos para os servidores públicos, os servidores da Justiça Federal, a capacitação de juízes e servidores, tudo isso se deu com a grande inovação, a oportuna inovação da criação dos regionais. É sempre bom, para quem não está sabendo, estou sendo relembrado aqui de alguns acontecimentos que ocorreram durante o período. Eu não gosto de falar no singular. No momento em que o tribunal me oportunizou a ser presidente. Claro que vários fatos marcaram a existência do tribunal naquela época, que teriam acontecido comigo na presidência ou não. Acho que foi o primeiro momento de afirmação de prestígio do Tribunal Regional Federal no âmbito nacional. Situação que perdura até hoje. Houve um choque de novas práticas administrativas não criadas por mim, criadas pelos meus colegas e criadas em colaboração com os servidores, como especialização de turmas, até então um tabu, a interiorização, que foi a mais avançada no Brasil e a mais rápida e a mais célere. Havia dias em que havia 2 instalações de varas federais em 24 horas. E não tinha essa estrutura de hoje, de cerimonial, de comunicação. Geralmente nas instalações, nas singelas instalações, eu exercia a função de presidente do tribunal, de apresentador, eu era o chefe do cerimonial apresentador, dava a palavra e encerrava com o diretor do foro da sessão judiciária correspondente à solenidade. Houve também, sim, a primeira ampliação desse tribunal. E foi uma ampliação tão rápida, tão transparente, tão concreta que até eu me surpreendi. Em pouquíssimo tempo, o tribunal elaborou uma lista entre os juízes federais para integrarem a lista que concorreria ao tribunal. Foi sui generis porque eram 9 cargos e nós selecionamos 10 pessoas por um critério, 10 juízes, por um critério que um iria eliminando o outro. Matéria que naquela época era, de certa forma, inovadora. Fizemos isso aqui, consensualmente, aqui no tribunal, num rápido lapso de tempo. Levei a lista tríplice, pessoalmente, ao então ministro da Justiça, Alexandre Dupeyrat, e expliquei qual era o funcionamento,
qual foi o critério da elaboração da lista e o que nós esperávamos de brevidade, de urgência, de atendimento por parte do Executivo. Ele me prometeu celeridade. E 6 dias depois, eu estava numa viagem, numa instalação de uma vara federal no estado de São Paulo, terceira região, uma sexta-feira, e fui surpreendido por um telefonema dizendo que a ampliação tinha sido aprovada e publicada por decreto do presidente Itamar Franco. Me sugeriram aqui os colegas que eu tentasse marcar uma audiência com o presidente Itamar Franco para agradecer a presteza do atendimento do pleito do Tribunal Federal da Quarta Região. Isto foi uma segunda-feira, à tarde. Eu pedi para o funcionário do gabinete, um servidor, que ligasse para a presidência e tentasse marcar uma data. 1 hora depois, 2 horas depois, veio um telefonema do Palácio do Planalto, dizendo: a audiência, se o senhor quiser, está marcada para quarta-feira, depois de amanhã. E assim foi. Fui recebido pelo presidente Itamar Franco, que ficou numa audiência sozinho comigo, numa sala. Conversamos sobre Justiça Federal, etc., com a maior tranquilidade. 8 ou 10 anos depois, eu estava numa viagem a passeio em Paris, e alguém disse: olha, lá está o ex-presidente Itamar. E eu fiquei em dúvida, mas fui até ele e disse: presidente Itamar, eu sou Gilson Dipp, presidente. E ele, quando ia terminar a frase, ele disse: como é que está o nosso tribunal? Ou seja, foram fatos marcantes de uma simplicidade e de uma emoção muito grande. O presidente lembrava não só de mim, como perguntou ainda como é que estava funcionando o tribunal que ele, com a sua presteza, ajudou a ampliar. Eu não era o relator, mas me chamou muito a atenção. O relator era o hoje ministro Teori Zavascki. Era uma ação pertinente à liberação da carne de Chernobyl, aquela carne que foi importada da Rússia e que causou uma série de dúvidas e transtornos sobre o consumo adequado, uma vez que poderia estar contaminada com a rádio. E havia laudos técnicos, exceto o relator, o Teori Zavascki, que deu o voto, muito bem feito, como sempre, liberando o consumo, dizendo que não havia risco. E eu o acompanhei com alguns acréscimos. Era um tema polêmico, era um tema que não se tinha conhecimento profundo nem técnico, e as questões jurídicas eram intrincadas, mas esse foi um assunto que mexeu com a sensibilidade de todos no tribunal. E eu me lembro porque não tive a menor dúvida em acompanhar os fundamentos do Teori. Bom, foi outra surpresa para mim muito grande ter sido convidado para compor a chamada comissão de juristas, que eu não gosto de chamar, mas de especialistas, para propor um anteprojeto do Código Penal. Eu estava, me lembro bem, numa viagem institucional em Madrid, quando recebi o telefonema do então presidente do Senado Federal, José Sarney, me comunicando que eu estaria integrando a comissão criada no Senado para a elaboração do anteprojeto. Eu já ouvia alguns rumores. Digo: ótimo, presidente. Muito satisfeito, muito honrado.
né? Procurarei integrar a comissão com toda o meu denoto. Ele disse, não, mas eu quero lhe fazer um outro comunicado. O senhor é o presidente da comissão. Eu disse, mas como? Não, eu estou lhe dizendo hoje, agora, o senhor é o presidente da comissão. E aí nós tínhamos uma incumbência. Tinham juízes, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, acadêmicos. Uma comissão enxuta, 17 pessoas, com uma tarefa árdua de elaborar, num prazo de 6 meses, um anteprojeto de um Código Penal, que é a lei que rege as condutas da sociedade, que talvez seja o código mais importante depois da Constituição, é o Código Penal, porque ele arbitra, define o que o cidadão pode fazer e limita também a intervenção do Estado na intimidade e no individualismo e na liberdade do cidadão. Nós tínhamos, e aí foi uma ideia minha, um desafio. Sistematizar num único código todos os tipos penais existentes em leis extravagantes ou extraordinárias que ultrapassavam a casa de 140 leis de tipos penais que deveriam estar no Código estavam leis esparsas, porque o Código não vinha sendo atualizado desde 1941. E o prazo era exíguo. E nós conseguimos sistematizar, esse foi o grande passo, sistematizar todo o direito penal num único diploma legal, extirpando do Código Penal aquilo que não tinha mais lesividade social, tipos penais, propondo a criação de novos tipos penais altamente polêmicos. E polêmicos até agora, quando o anteprojeto já passa a ser projeto de lei. E eu combinei com os membros da comissão. Nenhum assunto que tivesse interesse penal para a sociedade, nenhum assunto seria considerado tabu. E assim o fizemos. Aumentamos, no anteprojeto, a possibilidade do aborto legal. O Código Penal continuou tratando o aborto como crime, mas a possibilidade de ampliação do chamado aborto legal foi muito grande. Isso mexe com sentimentos religiosos, filosóficos, culturais, históricos. Sabíamos que a matéria seria polêmica, como está sendo no Congresso Nacional. Houve a proposta de criação de novos tipos penais, como o enriquecimento ilícito. Hoje, matéria de discussão no Congresso ou do Executivo. Funcionário público que tiver um patrimônio incompatível com seus rendimentos e cuja origem ele não puder explicar, ele, em tese, estaria enquadrado no tipo penal. Tratamos de colocar no Código a responsabilidade penal da pessoa jurídica, a descriminalização do uso de droga para uso próprio, maconha, pequeno porte. Está sendo discutido novamente, não só no Brasil, como em vários países, da Europa, Estados Unidos e aqui no vizinho Uruguai. Polêmico? Polêmico. Aumentamos a proteção aos crimes de violência contra os animais, violência doméstica, os crimes contra a administração pública, dando sentido mais amplo, mais claro aos tipos penais, propondo a tipificação do terrorismo e do financiamento do terrorismo, tendo o cuidado de conjugar a doutrina penal com o sentimento social, excluindo da tipificação os chamados movimentos sociais, ou seja, aquelas demandas promovidas por movimentos sociais, mas que não tivessem colocado em jogo a segurança do Estado brasileiro. Ao mesmo tempo que se propunha, ou que se propôs, a criação do tipo penal do terrorismo, propomos também a revogação imediata da chamada Lei de Segurança Nacional, feito no período ditatorial e que previa atos de terrorismo.
Mas lei essa que nenhum juiz, nenhum membro do Ministério Público, nenhum advogado, ninguém da sociedade gostaria de ressuscitá-la para aplicá-la. Tratamos de inserir no Código os crimes de lesa humanidade, crimes contra a humanidade, desaparecimento forçado de corpos, tortura, tudo que pudesse envolver um resgate e uma necessidade, resgate de uma sociedade anterior, necessidade de uma sociedade atual. Porque tortura ainda existe nas cadeias, nos presídios, do tratamento de detidos pelas polícias militares. Enfim, tocamos em pontos nevrálgicos. Não fizemos isso em 6 meses, fizemos em 7, prorrogação de 1 mês. Muitas dessas questões, no âmbito da comissão, foram decididas no voto, por maioria. Todas as sessões presenciais do grupo eram feitas às sextas-feiras nas dependências do Senado Federal, aberta ao público e transmitida pela TV Senado, ao vivo, em cores. Claro que isso repercutiu. A cada sessão da comissão do anteprojeto era um acontecimento para todos, inclusive para jornalistas. O que se decidiu? Audiências públicas para debater esses temas todos, com palavra aberta a todo e qualquer cidadão. Foi uma revolução. Não é o código mais completo academicamente? Não, não é. Mas era o código que a sociedade, achávamos nós, necessitava. Um código que fosse aplicado e inteligível, não só pelo executivo da Avenida Paulista, mas também pelo ribeirinho do Rio Amazonas. Claro, eu vivi os momentos trágicos do golpe militar de 64. Mas também vivi os momentos do golpe dentro do golpe, que foi o regime do AI-5 em 1968. Claro que não tive uma militância, tinha minhas posições, guardava as posições, e fui surpreendido pelo convite da Presidência da República, que, dando aplicação à lei aprovada pelo Congresso Nacional, que criou a Comissão Nacional da Verdade, fui convidado para integrá-la. Eu desconheço as causas que lhe levaram à integração. E fui. A comissão recebeu uma sugestão da Presidente da República para que eu fosse o primeiro coordenador dessa comissão. Quero lembrar que, naquele momento, eu estava exercendo, concomitantemente, a presidência, já na fase final, o anteprojeto do Código Penal, exercendo a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça e exercendo jurisdição no Tribunal Superior Eleitoral. Evidentemente que a cabeça parecia dar conta de tudo, mas o corpo deu um stop, basta. E aí foi que eu adoeci, fiquei muito tempo internado e tive, por motivos de saúde, de deixar a Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, e depois, passado um lapso muito grande, não achei conveniente retomá-la, apesar de meu nome constar ainda como integrante, como formalmente eu sou, porque a Presidente da República nunca me substituiu e nunca despachou o meu pedido de entrega da função.
Mas a Comissão Nacional da Verdade ela foi instalada no Brasil, comparativamente com os países vizinhos, que também tiveram períodos ditatoriais, com certo atraso. Ela foi instalada 40 anos depois do término do regime militar. Mas teve uma vantagem, porque ela já pegou uma série de estudos, documentos escritos, depoimentos, já havia a comissão de anistia, já havia a comissão de mortos e desaparecidos, uma do Ministério da Justiça, outra da Secretaria de Direitos Humanos, já havia uma história catalogada que a comissão poderia se debruçar para ver. O trabalho da comissão está terminando agora, ou no início do mês de dezembro de 2014. Não sei qual é o teor do relatório final, mas a criação da Comissão Nacional da Verdade resgatou, sim, uma memória histórica. Certamente produziu a descoberta de novas lesões, as graves violações de direitos humanos. Produziu a existência de dezenas de comissões estaduais de verdade, comissões municipais da verdade, comissões da verdade dos sindicatos de jornalistas, comissões da verdade das universidades, como o caso da UNB em Brasília, todos engajados no movimento de resgate histórico de um período tenebroso, para que sirva de diretriz, de orientação para as novas gerações de que tais atos não se repetiriam. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela é um avanço do Brasil na conquista ou na reconquista de espaço das liberdades sociais e do resgate da memória do povo brasileiro. Ela não tem fim persecutório, nem judicial e, consequentemente, nenhum fim punitivo. Eu acho extremamente valioso todos os projetos de memória, porque o que falta ao Brasil, a esse país, é memória. Porque o registro da memória proporciona um farol que possa ser seguido no futuro, tendo em vista as práticas ocorridas no passado, práticas positivas ou práticas negativas. Eu falei há pouco tempo sobre a memória histórica tentada resgatar pela Comissão Nacional da Verdade. Ora, a memória de um tribunal se faz, e ainda bem que esse tribunal é um tribunal recente, que seus dirigentes, servidores, o Serviço de Comunicações e de Memória está presente e está podendo entrevistar pessoas como eu, que estiveram desde os primórdios no tribunal. É importante registrar que a criação dos regionais foi um grande avanço para o judiciário brasileiro, para a Justiça Federal, para o aprimoramento do sistema democrático brasileiro. O capital político e institucional da Justiça Federal é imenso, não só pela competência constitucional que lhe foi outorgada, mas pela atuação da Justiça Federal. E resgatar as dificuldades, o empenho daqueles todos servidores, juízes, que começaram a prestar essa jurisdição em todo o país, e aqui em especial nos 3 estados do Sul. É de uma importância vital. Nem tudo foram flores. As dificuldades foram imensas. A efetivação, o reconhecimento da sociedade pelo papel da Justiça Federal e, consequentemente, dos tribunais,
foram aspectos que evoluíram e foram sendo conquistados passo a passo. E nada é mais importante na prestação jurisdicional do que o reconhecimento, a aceitação de suas decisões, de suas manifestações, a aceitação pela sociedade. E essa receptividade, não só do cidadão, mas da cidadania, é que é fundamental ser mantida. E um dos pilares desse avanço, certamente, é a recomposição da memória histórica de como tudo começou. Bem, esse tribunal, e aí não vai nenhum bairrismo, continua sendo hoje o exemplo de tribunal federal para o resto do Brasil. Aqui, via de regra, surgiram muitas das práticas inovadoras da administração do Judiciário Federal. Daqui saiu um grande exemplo de informatização do Judiciário e dos processos judiciais. Daqui estão saindo práticas inovadoras e decisões jurisdicionais de altíssima qualidade. Estou olhando de longe, estou olhando de fora. O tribunal tem mantido sua excelência, mesmo com a recomposição dos seus integrantes. E isso é uma conquista, não mais do tribunal, dos seus integrantes, dos seus servidores. Isto é uma conquista do judiciário brasileiro. E essa mensagem final, nesse singelo depoimento, é que tenhamos consciência de que continuamos a prestar um serviço público de excelência, voltados para o interesse público, com a mesma humildade que nós todos devemos ter. Daquilo que eu disse no início, todos nós somos e continuaremos a ser servidores públicos, prestando um serviço público essencial à cidadania, que é a distribuição de justiça. Tenho a impressão de que não preciso exortar o tribunal. O tribunal tem forças, capacidade e potencial para isso isoladamente.